No programa Escola Bíblica de hoje, nós vamos continuar entendendo os símbolos que a Bíblia apresenta para descrever quem é o Espírito Santo. E como a compreensão desses símbolos nos ajudam a entender como o Espírito está trabalhando na nossa vida. E agora? Olá, tudo bem com você? Que alegria estarmos juntos mais uma vez. Estamos na nossa nova temporada do programa Escola Bíblica. Estamos estudando o nosso guia de estudos, Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Se você está assistindo hoje pela primeira vez, aqui neste programa nós estudamos guias de estudos que a Novo Tempo produz. A TV Novo Tempo é o canal da esperança, e nós produzimos guias de estudos que são distribuídos gratuitamente para os nossos telespectadores. Então, se você está ligado com a gente, você pode ser um aluno da Escola Bíblica e receber aí na sua casa um dos nossos guias de estudos, que tem o objetivo de nos trazer maior compreensão do texto bíblico. O guia, simplesmente, ele sistematiza um tema, um assunto, uma história. Nós já tivemos vários, terminamos a última temporada Educação Financeira à Luz da Bíblia. Antes a gente estudou Sentimentos, a Ciência do Existir. Então, vale a pena você estar com a gente aqui, aprendendo mais sobre a Palavra de Deus. Nesta temporada, que é a nossa temporada de férias, nós estamos aqui na cidade de Manaus, na comunidade Ser, que é uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Comunidade essa que tem também uma área, um departamento, um grupo que estuda a Bíblia, que é o nosso departamento de escola bíblica aqui na comunidade Ser, que fica no bairro Adrianópolis, na rua do Shopping Manauara. Se você é aqui de Manaus, você é convidado para estar aqui na comunidade Ser, um lugar extremamente agradável. Se você é de Manaus, sabe, nem preciso dizer da receptividade do povo, como são extremamente atenciosos. Mas se você é de Manaus, quero te dar mais 3 lugares que a gente tem escola bíblica nas comunidades adventistas aqui. O setor que estuda a Bíblia, como a gente tem o estudo aqui da Novo Tempo, que é na Igreja Adventista da Cachoeirinha. Então, você pode visitar essa comunidade também. Nós temos no bairro Compensa, que fica na rua Danilo Areosa, 230, e também no Morro da Liberdade, que é a rua São Pedro, 29A, Santa Luzia. Deixa eu dar o endereço da Cachoeirinha, que eu não dei aqui, que é a rua Marciano Armon, Antiga Belém, número 1843. Você será bem-vindo em nossas comunidades aqui na cidade de Manaus, que faz um trabalho especial com os nossos alunos da Escola Bíblica. Vamos orar a Deus e vamos hoje continuar o nosso estudo dos símbolos que a Bíblia apresenta para descrever quem é o Espírito Santo e as suas ações em favor de cada um de nós. Vamos orar? Pai do céu, obrigado pela oportunidade que nós temos de estudarmos a palavra. Abençoe a cada um dos nossos telespectadores. Que a bênção do céu esteja sobre cada um. Muitos desses têm procurado entender o texto bíblico. Que o Espírito trabalhe na mente. Talvez alguns estão assistindo pela primeira vez. Têm disposição, até já leram e não compreendem. Outros talvez tenham algum preconceito. Outros talvez sofreram decepções em ambientes cristãos. Eu oro para que o Espírito trabalhe em todos
para que a gente se renda à tua palavra e a palavra nos transforma. Eu te agradeço por isso e te peço isso em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a ter aí a sua Bíblia. Ontem a gente começou trabalhando o primeiro assunto, o primeiro símbolo, que foi o vento, e a gente leu a história que está descrita no Evangelho de João, capítulo 3, onde a gente vê uma conversa de Jesus com Nicodemos, e a descrição de Jesus é o Espírito é como o vento, que a gente não sabe de onde vem, mas sabe que há uma atuação. Eu citei ontem, e é importante, nosso primeiro estudo, nós percebemos que o Espírito Santo é uma pessoa da divindade, é um ser, ele sente, ele intercede por nós. O Espírito Santo está trabalhando em nosso favor, como eu tenho mencionado. Portanto, é uma pessoa, e quando o Senhor faz uma descrição de que é como o vento, a atuação do Espírito, não está falando de uma energia que vem, que age de forma mística, não. É uma descrição de que o Espírito está trabalhando na nossa mente, a gente não consegue explicar porque temos determinadas reações. Agora vamos analisar o nosso segundo. O nosso guia de estudos apresenta 7 desses símbolos. Eu vou trabalhar mais 4 hoje, tá? Água e rios de águas vivas. Como o ar, o vento, a água também é essencial para a vida. A gente não explorou ontem, mas o ar é aquele sopro, aquilo que o Espírito, quando vem a mensagem dentro de nós, gera vida em nós. E os dois são essenciais. Por isso que não haveria vida, não haveria oportunidade se nós não tivéssemos a atuação do Espírito. Oportunidade de aceitarmos e compreendermos a palavra, se o Espírito não estivesse atuando como ar. E agora, nesse segundo símbolo, para que a gente entenda, o Espírito como a água. São João capítulo 7, verso 37. Esse é um texto que vale a pena você ler todo o capítulo. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. São João capítulo 7, verso 37. Quero convidar você a abrir a Bíblia. Vamos lá. Evangelho de João capítulo 7, alguns versos eu quero ler com você. Essa descrição começa no verso 1. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixe esse lugar e vai para a Judéia. A festa dos tabernáculos era a festa que acontecia no final do período da seca, no mês de outono, e onde as chuvas começavam a acontecer. Era a época da semeadura dos grãos, era a época de um novo momento para a história do povo que vivia numa terra extremamente árida. A festa dos tabernáculos lembrava o cuidado de Deus na peregrinação dos 40 anos pelo deserto. A certeza de que o Espírito de Deus estava acompanhando, o Espírito de Deus estava com eles. Neste final, e o que acontecia? Nessa festa que durava 8 dias, o sacerdote tomava uma botija de água, e no último momento, que é exatamente este momento em que nós lemos o texto, no último dia, o grande da festa, levantou-se Jesus, exatamente no momento em que agora a botija está vazia, e esse ritual representa os anseios, os desejos do povo. Jesus se levanta e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba.
era a certeza neste ritual do cuidado de Deus no processo da peregrinação. E o verso 38 diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse, verso 39, com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Jesus está dizendo, voltemos ao verso 38 aqui, Jesus está dizendo, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior vão fluir rios de água viva. Essa fluidez dos rios de água viva, ele estava falando a respeito da atuação do Espírito na vida desses indivíduos. Para todos aqueles que crescem nele, pois o Espírito, aqui, sequência, pois o Espírito até aquele momento não fora dado. A descrição de Espírito como água viva é um processo interior daquele que aceita o Senhor Jesus Cristo, aceita a sua palavra e agora vai viver uma vida guiada pelo Espírito. E aqui vale a pena a nossa reflexão. Não tem como o indivíduo aceitar o Senhor Jesus Cristo, não aceitar a sua palavra, se ele está sendo tocado pelo Espírito. E, consequentemente, transbordar daquilo que ele recebeu. O indivíduo que está sendo guiado pelo Espírito, aceitou o Senhor Jesus Cristo e tem a sua palavra, ele revela para todo mundo aquilo que ele aceitou, ele tem que contar para todo mundo, porque o Espírito transformou a sua vida. Ele vai fluir como água viva. Ele recebeu, foi saciado da sua sede, e ele agora quer que outras pessoas sejam saciadas também da sua sede. A revelação da graça pelo Espírito é a única forma de acabar com a sede da alma. Por isso, o exemplo de água viva, é o exemplo de purificação, de satisfação, de reanimação, de fazer crescer. Assim como na festa dos tabernáculos, as primeiras chuvas caíam, o povo mostrava o seu anseio, o povo mostrava que foi guiado pelo Senhor no deserto e que agora tinha certeza de que o Senhor estaria com eles, porque eles estariam recebendo as primeiras chuvas. Um processo de transformação, um processo de purificação. Mas muito mais do que isso, ter o Espírito é um processo de estar saciado. Estou falando para você hoje, que talvez tenha sede de significado da vida. Eu vou te dizer, entrega seu coração para o Senhor Jesus Cristo, receba a sua palavra e seja guiado pelo Espírito do Senhor. Esse Espírito que mata a nossa sede. Nada do que a gente pode conquistar nesta vida, nenhum tipo de ação que a gente possa ter pelos nossos méritos, mas somente pela compreensão da graça de Jesus pode nos trazer exatamente a paz. Nada. Somente aceitar a graça do Senhor Jesus pode trazer verdadeiramente esta paz que vem através do Espírito no nosso íntimo. Você deseja nesse momento dizer: Espírito Santo, esteja no meu íntimo porque eu tenho sede de significado para a vida. Você deseja? Eu vou para o intervalo, a gente já volta com os 2 últimos símbolos. Já. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica, temporada de férias aqui na cidade de Manaus, na comunidade Ser da Igreja Adventista, aqui no bairro Adrianópolis, na rua do Shopping Manauara,
aqui temos também um setor que é a Escola Bíblica, onde nós recebemos alunos, telespectadores da Novo Tempo que querem aprender ainda mais do texto bíblico. Estamos estudando nessa temporada Espírito Santo, Deus dos bastidores. E a gente está trabalhando símbolos que a Bíblia usa para descrever o Espírito Santo. E como esses símbolos revelam a ação desse Deus em nosso favor. O terceiro símbolo, o Espírito Santo como um azeite. Mateus capítulo 5, verso 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Essa é uma parábola que está no capítulo 25, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. São referências a respeito do fim. Mateus capítulo 24 e capítulo 25 está falando sobre os últimos acontecimentos da história e o preparo espiritual. E essa descrição de preparo espiritual se dá através de parábolas. E essas parábolas, e uma dessas parábolas apresenta 5 dessas virgens eram nécias e 5 prudentes. Verso 2. Verso 3 do capítulo 25. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Tornou o anjo... agora vamos fazer a comparação, né? Porque o Senhor Jesus usa na parábola das 10 virgens o azeite, que é a atuação do Espírito Santo na vida daqueles que vão viver os últimos momentos da história da humanidade. E aí uma referência está em Zacarias capítulo 4, verso 1. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou, que vês? Respondi, olho e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, o que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo, não sabes tu o que é isto? Respondi, não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força e não por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. A descrição que a gente encontra, antes do próximo, a descrição que a gente encontra no capítulo 4 de Zacarias é uma descrição de que o templo seria reconstruído através da atuação do Espírito. E essa descrição se dá através de uma visão, e eu quero retomar com você aqui, uma visão que ele tem, a partir do verso 2, que vês? E ele viu um candelabro de ouro, um vaso de azeite, e em cima as 7 lâmpadas e os 7 tubos, uma para cada das lâmpadas que estavam em cima do candelabro, e estava ali já a oliveira que estava provendo a necessidade, ou seja, o azeite que precisava para iluminar todo aquele ambiente, para que aquilo se executasse. Uma à direita do vaso e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, o que é isso? E ele responde, não sabes o que é? Eu vou te responder o que é. Esta é a palavra do Senhor, a Zorobabel, que é a atuação do Espírito do Senhor para que a sua obra se execute. Assim como a obra deveria ser executada para a reconstrução do templo, que era um símbolo religioso, quando nós vamos para a parábola das 10 virgens, nós percebemos que a obra do Espírito trabalhará na vida daqueles que estiverem ligados a Ele até o final. Aquele que não estiver ligado ao Espírito Santo, se rendendo para que o Espírito guie a sua vida, será como aquele que
como aquelas 5 virgens que não levaram o azeite para os últimos momentos. Aqueles que foram autossuficientes, aqueles que achavam que por suas próprias escolhas ou por suas ações iriam alcançar a salvação. Mas nós alcançaremos pela atuação do Espírito. Por isso, como o azeite que iluminava, como o azeite que dava vida, como o azeite que dava a certeza de que havia um guiar do Espírito, nós necessitamos do Espírito Santo para guiar nossa vida em todos os momentos, principalmente nos últimos instantes da história da humanidade. Estou falando para você hoje que talvez se acha suficiente em si, com o conhecimento que tem, com as habilidades que tem, e não se rende ou não se deixa ser guiado pelo Espírito Santo. Talvez esse seja um engano. Talvez você necessite, como eu necessito, do azeite do Espírito para enfrentar os desafios dos últimos momentos da história da humanidade. A promessa Zorobabel se cumpriu. Não é por força, mas é pelo poder do Espírito Santo. Vamos para o nosso penúltimo símbolo, o símbolo bíblico do Espírito Santo, a pomba. Esse talvez seja muito conhecido, Mateus capítulo 3, verso 16. Batizado, Jesus saiu logo da água e eis que se abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. A pomba que simboliza no batismo a presença, a manifestação. E João testemunhou dizendo, viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. A descrição do mesmo episódio, o episódio do batismo. A pomba como símbolo, como um animal que simbolizava para aquela cultura inocência, paz e como mensageira, como aquela que poderia ser um instrumento ou um animal que levava uma mensagem, aquela que trazia paz, aquela que poderia ser oferecida como oferta no caso de limitação financeira, para que eles fossem perdoados do pecado. Por quê? Porque ela representava, assim como o cordeirinho, a inocência, oferta essa que representava ao Senhor Jesus Cristo, que um dia viria a essa terra. A pomba, naquele momento, estava sendo o instrumento divino do Espírito para dizer para o Senhor Jesus que ele estaria acompanhado. A profecia estava se cumprindo, a profecia de Isaías capítulo 11, que o Espírito de Deus estaria acompanhando o Messias, o renovo. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. A presença do Espírito dava paz, a presença do Espírito traz paz, a presença do Espírito no batismo trouxe paz para aquele momento e a certeza de que o Senhor não estaria sozinho ao longo do seu ministério. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Eu queria dizer para você que quando a gente recebe o Espírito, quando a gente entende que o Espírito Santo é como um vento que atua, quando a gente entende que o Espírito Santo é como uma água que vem sobre a nossa vida, quando a gente entende que o Espírito Santo é como o azeite que nós necessitamos para seguir a vida, quando nós entendemos que o Espírito Santo pode ser uma pomba que pousou sobre o Senhor Jesus Cristo, nós percebemos que nas várias dimensões desses símbolos, nós temos um Deus atuando sobre a nossa vida. Aquele que sacia, aquele
que nos sustenta como um azeite, aquele que nos traz a paz quando nós necessitamos, aquele que vem como uma brisa, como um vento, ou como nós encontramos ainda no guia, aquele que pode vir como um fogo purificador. Ficou claro para você que o Espírito Santo pode ser água, que o Espírito Santo pode ser o vento? Você entende que o Espírito Santo pode ser o azeite, que o Espírito Santo pode ser a pomba? As várias dimensões para levar eu e você a entregarmos nossa vida para Ele. E eu quero orar para que a gente compreenda essas várias dimensões. Pai do céu, obrigado pelo Espírito e que a gente entenda as várias dimensões de atuação do Espírito na nossa vida e que o aceitemos em nome de Jesus. Amém.